É só você analisar a sustentabilidade dos municípios. A gente está sendo escravizado em favor de municípios insustentáveis. Essa é a minha visão. Vamos lá. Sobre direitos humanos. Breno, de forma bem rápida. A legislação brasileira tem 22 institutos despenalizadores. Dentre eles, progressão de regime, saída temporária, acordo de não persecução penal, transação penal, tem uma lista lá, 22. Na lógica da legislação brasileira, e isso é exclusivo da legislação brasileira, a relação entre o Estado, o criminoso e a vítima é uma relação que exclui a vítima. A vítima não é levada em consideração. No Brasil, o único titular de direitos humanos é o criminoso versus o Estado, né? Em outras legislações, a americana, a europeia, não existe progressão de regime. Simplesmente não existe. Ele vai pagar a pena em regime fechado e depois pode também pagar um regime de progressão. O meu ponto é, eu tô lá há 3 anos, todas as vezes que a gente faz alguma coisa para inserir a vítima, para que a vítima seja respeitada dentro da relação, para que os direitos dela sejam defendidos, para que haja punição, a esquerda vota contra e faz força. E eu trago uma lista gigantesca aqui, desde estupro até crime de furto. Tá? A esquerda sempre vota contra. Por que a esquerda só defende punição, prisão, para os inimigos dela? E por que ela nunca leva em consideração a vítima nessa relação de crime entre o Estado, o crime, o Estado e a vítima? Por que a vítima nunca é respeitada? Primeiro, tá bem. Bom, primeiro isso não é verdade. Não é, a esquerda brasileira, assim como a esquerda de outros países do mundo, defende uma doutrina de que quem representa a vítima é o Estado. O julgamento de um crime não é um processo de vingança da vítima contra o seu algoz. Esse processo existe em alguns países, mas na maioria imensa dos países, especialmente na Europa, a doutrina que prevalece é que quem representa a vítima é o Estado. Cabe ao Estado representar aquela pessoa ou pessoas que foram afetadas por um crime. Cabe ao Estado fazer a investigação sobre o crime que sofreu a vítima, cabe ao Estado oferecer a denúncia, cabe ao Estado levar a julgamento os responsáveis pelos crimes. As experiências nas quais a vítima exerce um papel direto de representação, hoje é questionada, ela existe em estados norte-americanos e hoje é questionada por muitos juristas e estudiosos da área penal. O modelo que prevalece no Brasil, esse modelo pelo qual a vítima é representada pelo Estado, é um modelo majoritário no planeta e um modelo que, a meu juízo, funciona em termos gerais com bastante eficácia. A condenação, o julgamento, o processamento de um réu, ele deve ser impessoal. Não é possível que caiba à vítima, não seria adequado que coubesse à vítima uma interferência direta sem a representação do Estado. Esse é o modelo que vigora na maior parte dos países do planeta. Também não é real que na maior parte dos países, ou que em muitos países, não haja regime de progressão penal, como você afirmou. Mesmo nos Estados Unidos, há regimes de progressão penal a depender do Estado. Há vários estados nos Estados Unidos que possuem possibilidade de progressão penal. A pessoa cumpre pena, tem direito, por exemplo, à liberdade condicional depois de um certo período e assim por diante. Na Europa, em todos os países europeus, até porque a União Europeia possui um tratado unitário a esse respeito, há direito de progressão penal. As pessoas cumprem suas penas em distintas, mesmo em regime fechado, em distintas prisões, conforme evolua seu comportamento penal, e elas possuem uma série de benefícios na medida em que ela vá pagando sua pena e na medida em que ela vá demonstrando elementos de bom comportamento e de ressocialização. Não é? Há vários mecanismos previstos na legislação europeia e mesmo na legislação norte-americana, como ocorre na legislação brasileira. As experiências de bloquear a progressão penal só trouxeram, ao longo da história,
maior rebelião nas cadeias, maior insegurança no sistema de segurança pública, maiores crises nos aparatos repressivos do Estado. A prisão, ela tem que ter como objetivo, sempre que possível, de um lado, a punição do preso, do outro lado, a sua ressocialização. A sua ressocialização pressupõe que haja uma possibilidade de progressão naquela pena que um determinado apenado vai cumprir, uma progressão que premie aqueles apenados que vão, repito, cumprindo sua pena e que vão também avançando em elementos de ressocialização. O grande problema que nós temos no sistema penal brasileiro é que ele virou um depósito de detritos humanos. O Brasil possui um sistema prisional dos mais brutais do mundo. O Brasil é um país que é campeão do encarceramento em massa. Hoje é a terceira maior população carcerária do planeta. Muitos e muitos presos estão nas cadeias brasileiras sem terem tido julgamento. Muitos com as suas penas vencidas. É um sistema absolutamente desumano e apodrecido que só funciona como escola do crime. Não é à toa que a maior organização criminosa do país, que é o PCC, teve sua pia batismal, sua origem dentro da cadeia, porque a cadeia virou a universidade do crime. É necessário uma reforma penal no Brasil, é necessário que as prisões brasileiras se incorporem a um sistema que permita separar os crimes por sua gravidade, que entregue aos apenados elementos de ressocialização e que desmontem essa situação de detritos, de acúmulo de detritos humanos que é o nosso sistema penal. Isso é péssimo para a sociedade brasileira que o sistema penal nosso seja assim, seja tão desumano, seja tão brutal, seja produtor de novos bandidos. Você que é policial sabe que muitas vezes o batedor de carteira entra na cadeia na condição de criminosa relativamente baixa e sai dali um sicário a serviço do crime organizado, sai dali um traficante de drogas, sai ali um homicida. 2 minutos, Paulo. 2 minutos e 30 para a resposta. Exato. Certo. Aí eu vou levantar aqui, na verdade, quando eu levantar vai ter 2:20. Eu sempre levanto uns 10 segundos antes, beleza? 2:30. Breno, não foi essa a minha pergunta, né? Você falou sobre a vítima se representar em juízo. Não é isso que eu quis dizer. A minha pergunta foi a vítima dentro da relação entre Estado criminoso e Estado vítima, no sentido de a vítima ter os seus direitos como vítima respeitados. O direito de ter o seu agressor afastado da sociedade. Você falou, o batedor de carteira vai pra cadeia. Ninguém vai pra cadeia hoje, Breno. Ninguém. Pro cara ser preso, ficar na cadeia mesmo, regime fechado, a gente tá falando aqui só da Débora do Batom, cara. Ninguém fica preso. Ninguém aqui, nenhum policial que eu conheço ou que qualquer um aqui conheça pode dizer que um batedor de carteira foi pra cadeia. O que eu quis dizer é justamente isso. Só existe na legislação material pra soltar o ladrão. Pra ele cumprir pena, pra ter essa função realmente de afastar, de tirar ele da sociedade, não existe. E aí a esquerda diz assim, tem muita gente presa. Pena justa, vamos soltar todo mundo. A solução é sempre soltar todo mundo. Nunca é construir mais presídio, garantir que o cara vai cumprir pena. O que eu quis dizer é justamente isso. A vítima na relação dentro, né, da ocorrência do crime com o Estado, a vítima tem que ter o direito dela de remover da sociedade aquele cara que violou a integridade física dela, o patrimônio dela, a integridade sexual dela. É isso que eu tô querendo dizer. É por que a esquerda sempre vota contra colocar o ladrão na cadeia. Todas as vezes, todos os dias, desde que eu entrei na Câmara dos Deputados, é só isso que eu vejo. Eu não vejo uma proposta do governo federal, eu não vejo uma proposta da esquerda no sentido de melhorar essa situação, a sensação de insegurança que o brasileiro sente. A gente tá aqui em São Paulo, ladrão pra caralho, bandido pra caramba, saidinha. Você vai em qualquer delegacia de polícia, em qualquer batalhão da polícia militar, você pergunta qual foi o seu recorde? Quantas vezes você prendeu a mesma pessoa? É normal bater 10, 15, 20 vezes, porque é exatamente isso. Ninguém respeita a vítima, só quer direitos humanos e garantias para o ladrão. A vítima nunca tem direito de ter o seu algoz realmente preso para ver que aquele cara tá afastado da sociedade. Breno, sua pergunta, e antes eu tenho que pedir o like pra galera, a gente tá com 9.000 pessoas ao vivo, dá o like aí, compartilha esse vídeo, vamos chegar em 10.000 aí. Compartilha, até porque, parabéns aos dois,
realmente são argumentos bem válidos e eu acho que ninguém tá correndo, tá indo muito bom. Tô surpreso, não pela qualidade, mas pela respeitosidade que vocês estão tendo aqui. Mas, gente, Essa palavra é mineira nova. Perdeu essa mesmo, acho que você devia ser mais bravo. Vamos lá. Respeitosidade. Tem mais papel aí, Eu agora faço uma pergunta? Uma pergunta, 3 minutos. 3 minutos. Tá bom, antes de fazer minha pergunta, eu vou fazer 2 comentários acerca do que o Bilinski respondeu antes. Primeiro, o Brasil possui quase 1 milhão de presos. Esse é o número do final de 2024. 1 milhão de presos. De acordo com o próprio STF, cerca de 40% desses presos não têm sentença transitada. Eles estão presos em regime preventivo. Segundo, quem está pedindo para soltar presos não é a esquerda, é a direita, que quer que sejam soltados presos que cometeram crimes gravíssimos, como tentativa de golpe de Estado. O governo chegou mesmo a enviar um projeto ao Congresso, um projeto de lei, que aumenta a pena para furto e receptação de celulares, por exemplo. Não é? Como você deve saber, como membro da Comissão de Segurança Pública. Não é verdadeiro que a esquerda queira soltar bandidos. Não é? O problema mais grave que nós temos nas penitenciárias brasileiras, segundo o STF e não segundo o governo, é a existência de inúmeros presos que estão em condições carcerárias sem terem sido julgados. Isso é um problema de enorme gravidade. Não é? O Brasil, ele precisa resolver este problema. Não é? E outra, quando eu me referi a que o Estado representa a vítima, eu não estou falando do ponto de vista da ação do Ministério